Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Vivemos em uma época em que muitos confundem espiritualidade com aparências exteriores. Há quem pense que a vida cheia do Espírito se resume a manifestações espetaculares ou grandes feitos. No entanto, o verdadeiro sinal de que o Espírito Santo está presente em nossa vida é o fruto que ele produz em nosso caráter. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, não fala de frutos no plural, mas de um único fruto com múltiplas expressões. Isso revela que a ação do Espírito não é fragmentada, mas integra o ser humano em todas as suas dimensões. É um fruto com vários aspectos, como gomos de uma mesma fruta. Cada um revela algo do caráter de Cristo, formado em nós pelo Espírito. Antes de falar sobre o fruto do Espírito, Paulo menciona as obras da carne, Gálatas 5:19 e 21. Ele faz um contraste entre o que é produzido quando vivemos segundo nossos próprios desejos, egoístas e desordenados, e o que é gerado quando nos submetemos à direção do Espírito Santo. As obras da carne são destrutivas, enquanto o fruto do Espírito é construtivo, harmonioso e benéfico. A escolha entre andar na carne ou no Espírito é diária. O Espírito está sempre disposto a nos conduzir, mas ele não força. Ele guia com mansidão. E aqueles que se rendem à sua voz passam a experimentar transformação genuína. O fruto do Espírito não é resultado de esforço humano, mas da permanência em Cristo. Como disse Jesus, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Vale destacar um ponto essencial, o contraste entre obras e fruto. As obras da carne são ações que surgem naturalmente quando estamos desconectados de Deus. Já o fruto do Espírito é algo que brota gradualmente, como em uma árvore bem cuidada. Ele não aparece de forma instantânea, mas é o resultado de um processo de maturidade espiritual. A árvore saudável dá fruto no tempo certo. E o mesmo acontece com aquele que permanece em Cristo. Outro detalhe significativo é o uso do singular, fruto. Isso mostra que não se trata de virtudes isoladas, mas de uma unidade espiritual. Não podemos escolher ter amor e negligenciar o domínio próprio, ou ser bondosos e, ao mesmo tempo, não cultivar a fidelidade. O Espírito trabalha de forma integrada em nós, formando o caráter de Jesus por completo. Esse fruto é a prova de que estamos sendo moldados à imagem do Filho. A formação do fruto do Espírito não depende apenas de conhecimento bíblico ou atividades religiosas. Depende de relacionamento com o Espírito Santo. É necessário silêncio interior, sensibilidade, arrependimento e entrega diária. O Espírito é quem nos convence, ensina, corrige e fortalece. Ele nos confronta com amor e nos transforma com paciência. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, ele realiza no secreto do coração. Quem vive cheio do Espírito manifesta o céu na terra. Suas palavras são suaves, suas ações são justas, seu coração é cheio de compaixão. Ele não precisa anunciar que está cheio do Espírito, sua vida fala por si só. Ele carrega paz em tempos de guerra, amor onde há ódio, mansidão em meio à provocação. O fruto do Espírito é, portanto, a evidência visível da presença invisível de Deus em nós. Este estudo é um convite à profundidade. Não estamos aqui apenas para aprender sobre o fruto do Espírito, mas para desejá-lo, buscá-lo e permitir que ele cresça em nós, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E à medida que avançarmos, veremos como cada aspecto desse fruto nos transforma e nos aproxima mais de Jesus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7.
Ao começarmos a examinar cada aspecto do fruto do Espírito, nos deparamos com o primeiro e talvez mais fundamental de todos: o amor. Não é por acaso que Paulo começa por ele. O amor é o alicerce, a essência, o coração de todo o fruto do Espírito. Sem amor, as demais virtudes perdem o sentido, a força e a coerência. O amor, na perspectiva bíblica, não é meramente uma emoção ou um sentimento passageiro. É uma decisão, uma entrega, uma escolha que nasce de um coração moldado por Deus. O amor que o Espírito Santo produz em nós não é o amor humano limitado, cheio de interesses. É o ágape, o amor incondicional, sacrificial, firme e eterno, o mesmo amor com que Deus nos amou. Jesus deixou claro: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. Note que não foi pelos dons, nem pelo conhecimento, nem pela frequência aos cultos. A verdadeira marca do discípulo de Cristo é o amor. Um amor que ultrapassa barreiras, que perdoa ofensas, que acolhe com graça, que se doa mesmo sem receber nada em troca. No grego original há várias palavras para amor. Eros, amor romântico; filia, que é a amizade; storge, que significa a afeição familiar; e agape, que é o amor divino, incondicional, sacrificial e firme e eterno. É esse último que o Espírito planta em nosso coração. Não nasce de nós, mas dele. E só pode ser cultivado quando permanecemos em comunhão com Deus. Esse amor nos capacita a amar o próximo, inclusive os difíceis, os ingratos, os que nos ferem. Esse amor também nos leva a perdoar. O perdão não é natural à carne, mas é fruto da presença do Espírito. Amar como Deus ama é perdoar como Deus perdoa. Não é esquecer o que passou, mas liberar o coração da prisão da mágoa. O amor verdadeiro não guarda rancor, como Paulo afirma em 1 Coríntios 13. Ele suporta tudo, crê em tudo, espera tudo, suporta tudo. Porque o amor vem de Deus e reflete a sua natureza. O amor nos torna humildes, nos faz colocar os outros acima de nós mesmos. O amor nos impede de responder com agressividade, de alimentar divisões, de desejar o mal. O amor do Espírito é um amor que serve, que escuta, que abraça, que intercede. E ele se manifesta nas coisas mais simples, em um gesto, em um silêncio, em uma presença constante. Amor é mais do que palavras, é ação. Esse amor também nos aproxima de Deus, porque Deus é amor. Não apenas ele tem amor, ele é amor. E todo aquele que ama verdadeiramente está se movendo em direção ao Pai. Quando permitimos que o Espírito encha nosso coração de amor, deixamos de ser egoístas, vingativos ou indiferentes. Passamos a ver as pessoas com os olhos de Cristo, e isso transforma tudo. Amar não é fácil. É um caminho que exige renúncia, sacrifício e coragem. Mas é o caminho mais excelente, como Paulo diz. O amor é a trilha da maturidade cristã. Não podemos ser cheios do Espírito e, ao mesmo tempo, cheios de ódio, de orgulho, de ciúmes ou de indiferença. O Espírito gera em nós o amor que nos constrange, que nos molda, que nos empurra para o coração do outro com compaixão. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e sentindo que esse amor está distante da sua realidade. Mas não se culpe. O amor do Espírito não nasce da sua força, nasce da presença dele em você. O seu papel é apenas permitir, abrir espaço, desejar com sinceridade. O Espírito fará o restante. E ele vai fazer. Portanto, abrace esse convite. Ame. Ame mesmo quando for difícil. Ame como quem foi amado primeiro. Ame porque o Espírito de Deus está em você e quer fazer de você um canal do amor divino neste mundo tão carente de ternura e verdade. Em Neemias 8:10 está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, uma palavra simples,
mas com um peso espiritual profundo. Quando falamos da alegria como parte do fruto do Espírito, não estamos nos referindo a momentos de riso ou à euforia que o mundo oferece. Essa alegria é muito mais do que um sentimento. Ela é uma força interior produzida pela presença de Deus em nós. A alegria do Espírito não depende das circunstâncias. Ela não se apoia em dias bons, em contas pagas ou em momentos de sucesso. Na verdade, ela brilha com mais intensidade nos dias difíceis, quando tudo parece escuro. É justamente aí que o Espírito Santo nos surpreende e faz brotar dentro de nós uma alegria que não se explica com lógica humana, porque vem do céu. Paulo e Silas, presos injustamente, com os pés acorrentados, feridos, cantavam louvores a Deus na prisão. Isso é alegria no Espírito. Não é ausência de dor, mas presença de Deus. E onde o Espírito está, há liberdade, há louvor, há paz e há alegria. Essa alegria nasce da certeza de que Deus está conosco, que Ele é fiel e que o final da história já está escrito por suas mãos. O mundo confunde alegria com diversão, mas diversão é passageira e depende de estímulos externos. A alegria do Espírito é permanente, porque nasce da comunhão com o Senhor. Quando estamos em Cristo, mesmo em meio às lágrimas, podemos dizer: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. Essa alegria nos sustenta. Ela é nossa força diária. Ela nos levanta pela manhã, nos consola nas madrugadas, nos anima a continuar. E ela contagia. Um cristão cheio da alegria do Espírito se torna uma fonte viva no deserto alheio. Sua presença transmite esperança. Seu sorriso comunica graça. Sua vida reflete que há algo eterno pulsando dentro dele. Mas essa alegria precisa ser cultivada. Não podemos permitir que as pressões da vida sufoquem aquilo que o Espírito está produzindo. O inimigo sabe que um cristão alegre é perigoso para o reino das trevas, porque a alegria revela confiança, fé, rendição. Por isso, o diabo tenta roubar nossa alegria com mágoas, distrações, decepções. Precisamos proteger o que Deus está fazendo em nós. Cultivar essa alegria é alimentar nosso espírito com a palavra, com oração, com adoração. É escolher ver além das notícias ruins, além do caos, além das frustrações. É crer que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. É confiar que mesmo nos vales, Ele continua sendo o nosso pastor. E isso enche o coração de alegria. A alegria também é uma escolha. Em Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, não é um sentimento automático, mas uma decisão espiritual. Quando escolhemos nos alegrar no Senhor, o Espírito Santo age e faz brotar dentro de nós uma paz que excede o entendimento. Essa alegria também é uma arma espiritual. Ela desarma o medo, quebra o poder da ansiedade e desfaz a atmosfera pesada. Quando você se alegra no Espírito, você se conecta com a eternidade. Você declara com a sua vida que o reino de Deus já começou dentro de você e que nenhum caos pode apagar isso. Portanto, não desista da alegria, não abra mão dela por causa das lutas. Peça ao Espírito que renove sua alegria, mesmo que você esteja cansado, frustrado, em silêncio ou com lágrimas nos olhos. Creia, a alegria do Senhor é a sua força, e ela está disponível. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. A paz é um dos tesouros mais buscados pela humanidade. Em um mundo marcado por conflitos, ansiedade, correria e incertezas, a paz verdadeira parece cada vez mais rara. Mas Jesus nos prometeu algo precioso, a sua paz, uma paz que o mundo não pode oferecer. E é justamente essa paz que o Espírito Santo deseja produzir em nós. A paz do Espírito não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles.
É o descanso interior, que nasce da confiança plena no cuidado do Pai. Quando o Espírito habita em nós, ele acalma as nossas tempestades internas, alinha nossos pensamentos e silencia a voz do medo. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela é firme, duradoura e profunda, porque se baseia em algo que não muda, o caráter fiel de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que a paz de Deus excede todo o entendimento. Isso quer dizer que é uma paz ilógica aos olhos humanos. É quando tudo parece estar desmoronando, mas ainda assim o coração descansa. Muitas pessoas vivem agitadas por dentro, estão sempre preocupadas, tensas, esperando o pior. Vivem como se Deus tivesse abandonado o controle. Mas quando o Espírito Santo governa o nosso coração, ele traz ordem ao caos. Ele nos lembra que Deus é soberano, que nenhuma lágrima escapa dos olhos dele e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. A paz que o Espírito gera em nós é um estado de espírito equilibrado, firme, confiante. Não é passividade nem alienação, mas serenidade baseada na verdade. É a certeza de que não estamos sozinhos, de que temos um Pai atento, um Salvador fiel e um Espírito consolador. Essa paz também se manifesta nos nossos relacionamentos. Pessoas que vivem no Espírito são pacificadoras. Elas não alimentam intrigas, não vivem em guerra com os outros, não reagem com ira. Elas transmitem equilíbrio. Suas palavras não inflamam, mas acalmam. Suas atitudes não geram divisão, mas reconciliação. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus." Quando você carrega a paz do Espírito, você se torna um agente de paz neste mundo tão dividido. Sua presença passa a ser um refúgio para os que estão aflitos, um porto seguro para os que vivem em tempestades emocionais. Contudo, é preciso vigiar para não perder essa paz. Há muitos ladrões da paz: a culpa, o medo, a comparação, a pressa, a mágoa, a incredulidade. Precisamos estar atentos. O Espírito deseja manter nosso coração em paz, mas cabe a nós protegê-lo, escolhendo confiar, perdoar, esperar e descansar. Lembre-se, a paz é uma escolha que nasce da fé. Não é fingir que tudo está bem, mas saber que Deus está cuidando mesmo quando as respostas ainda não chegaram. É olhar para o futuro com esperança e para o presente com serenidade. É viver com o coração ancorado no Senhor. Se você está passando por momentos difíceis, turbulentos, ansiosos, saiba que o Espírito deseja soprar paz sobre você. Uma paz suave, firme e constante. Respire fundo, entregue as preocupações a Deus e permita que essa paz comece a brotar dentro de você pouco a pouco. Ela será como um rio tranquilo correndo dentro da sua alma. Em Tiago 5:7 diz: "Sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera." Entre os aspectos do fruto do Espírito, a paciência talvez seja um dos mais desafiadores para a geração atual. Vivemos dias de pressa, de respostas imediatas, de resultados instantâneos. Queremos tudo para ontem e nos frustramos facilmente quando algo não acontece no nosso tempo. Mas o Espírito Santo nos chama a trilhar um caminho diferente, o caminho da paciência. A paciência, no contexto bíblico, não é apenas esperar, mas esperar com esperança, com fé, com mansidão e perseverança. É o coração que confia no tempo de Deus e não se desespera diante dos atrasos aparentes. A palavra grega usada por Paulo é macrotimia, que indica uma resistência firme, uma disposição interior para suportar o processo sem se deixar dominar pela ansiedade ou pelo desânimo. A paciência é uma virtude que cresce com o tempo. Não nasce do conforto, mas das dificuldades. Deus nos ensina a ser pacientes nas esperas da vida. Esperamos por respostas, por curas, por reconciliações, por portas abertas. E ao invés de nos abandonar nesses períodos, o Senhor está ali, ensinando-nos a confiar mesmo no silêncio.
O apóstolo Tiago compara essa espera à de um agricultor que planta a semente e aguarda com paciência a colheita. Ele sabe que há um tempo para tudo. Ele não cava a terra toda manhã para ver se a raiz cresceu. Ele rega, cuida, protege e espera. Assim é o coração paciente. Ele não se desespera, mas se mantém constante, firme, crendo que o fruto virá. A paciência também é necessária nos relacionamentos. Viver em comunidade é conviver com diferenças, limitações e erros, inclusive os nossos. Sem paciência, os vínculos se rompem, os laços se desgastam, os ambientes se tornam tóxicos. Mas o Espírito Santo nos ensina a suportar uns aos outros com amor, a relevar, a perdoar, a esperar pela transformação do outro com compaixão. É importante entender que ser paciente não é ser passivo. A paciência não é inércia, mas fé ativa. Enquanto esperamos, seguimos orando, confiando, adorando. A paciência é o solo onde a esperança germina e onde a maturidade espiritual se desenvolve. E ela nos protege de decisões precipitadas, de palavras impensadas, de caminhos apressados que nos afastam da vontade de Deus. Muitos se perguntam, por que Deus demora? Mas a verdade é que Deus não se atrasa. Ele age num tempo perfeito, segundo a sua sabedoria e propósito. Às vezes, ele permite a espera para nos moldar, para fortalecer a nossa fé, para alinhar o nosso coração com o dele. O tempo de Deus é parte do processo do Espírito em nós. A paciência também nos ensina a olhar para a eternidade. Nem todas as promessas se cumprem nesta vida. Há promessas que se cumprem no céu. A paciência nos prepara para perseverar até o fim, para não desanimar, para correr a carreira com os olhos fixos em Jesus. É ela que sustenta o crente na caminhada, mesmo que os ventos sejam contrários. Se hoje você se sente cansado de esperar, lembre-se, o Espírito está com você nesse processo. Ele está fortalecendo seu coração, afinando sua fé, ensinando a descansar. Não é em vão. Toda espera em Deus é útil. Toda espera em Deus tem propósito. Confie no jardineiro da sua alma. O fruto está crescendo, mesmo que você ainda não veja. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. A amabilidade, também traduzida como benignidade ou gentileza, é uma virtude que muitas vezes é subestimada. Vivemos em uma sociedade apressada, onde ser gentil é confundido com ser fraco, e onde a grosseria muitas vezes é tratada como sinceridade. Mas o Espírito Santo nos convida a resgatar a beleza de um coração amável, um coração que reflete a ternura de Deus em cada palavra e atitude. A amabilidade é mais do que boas maneiras. É o cuidado intencional com o outro. É a disposição interior de acolher, de ouvir, de tratar as pessoas com dignidade e respeito, mesmo quando elas não fazem o mesmo conosco. A amabilidade é a maneira como Deus nos trata, com paciência, com compaixão, com carinho. E o Espírito deseja nos transformar nesse espelho da bondade divina. Jesus foi o exemplo supremo de amabilidade. Ele tocava os intocáveis, comia com os rejeitados, se aproximava dos desprezados. Suas palavras curavam mais do que feriam. Seu olhar alcançava mais do que julgava. Sua presença transmitia paz. Mesmo sendo o Senhor de tudo, ele não usava sua autoridade para oprimir, mas para levantar os caídos. Ser amável é deixar que a graça de Deus transborde nas pequenas ações. É oferecer um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de serviço. É ser sensível às dores dos outros, ainda que silenciosas. A amabilidade não exige palco nem aplauso. Ela é discreta, mas poderosa. Quando somos amáveis, abrimos portas para o Evangelho sem dizer uma palavra. A amabilidade também nos ajuda a lidar com os conflitos. Em Provérbios 15:1 está escrito: a resposta branda desvia o furor. Quantos relacionamentos poderiam ser curados com uma dose de amabilidade? Quando reagimos com mansidão, mesmo diante da ofensa, manifestamos a presença do Espírito em nós. A amabilidade desarma o orgulho, quebra ciclos de agressão
e constrói pontes de reconciliação. Mas sejamos honestos, não é fácil ser amável o tempo todo. Há dias em que estamos cansados, irritados, sobrecarregados. Há pessoas que testam nossa paciência e exigem de nós mais do que podemos dar. É nesses momentos que precisamos reconhecer: eu não consigo sozinho, o Espírito Santo. Me ajuda. E Ele ajuda. Ele nos lembra de como fomos tratados por Deus, mesmo quando não merecíamos. Ele nos ensina a responder com graça. A amabilidade também é uma forma de humildade. Ela nasce quando reconhecemos que todos nós somos carentes da misericórdia divina. Por isso, não tratamos o outro com dureza, mas com compaixão. Sabemos que cada pessoa carrega uma batalha invisível, uma dor oculta, uma história complexa. E ao tratá-las com amabilidade, estamos dizendo: eu vejo você e te respeito como alguém criado por Deus. No ministério, na família, no trabalho, na igreja, a amabilidade é uma ferramenta poderosa de transformação. Ela cria ambientes seguros, saudáveis, onde o amor pode florescer. Não há crescimento espiritual verdadeiro sem a presença desse fruto. Um coração amável é um coração maduro, e é isso que o Espírito deseja formar em nós. Se você sente que tem reagido com aspereza, com frieza ou com indiferença, não se condene. Peça ao Espírito para restaurar a amabilidade dentro de você. Talvez as feridas da vida tenham endurecido seu coração, mas Deus pode torná-lo novamente sensível, leve e gentil, porque um coração curado é um coração amável. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. A bondade é uma das expressões mais visíveis e práticas do caráter cristão. Ela está profundamente ligada ao agir de Deus, pois Ele é bom em tudo que faz. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele planta em nosso interior o desejo de fazer o bem, não apenas aos que merecem, mas a todos, especialmente aos que mais precisam. Ao contrário do que muitos pensam, bondade não é apenas uma virtude passiva, mas uma força ativa. É um impulso divino que nos leva a agir com generosidade, justiça, misericórdia e compaixão. A bondade não se contenta com intenções, ela parte para a ação, e mesmo quando não recebe reconhecimento ou recompensa, continua a fazer o bem, porque isso é parte da natureza transformada pelo Espírito. Jesus é o modelo supremo de bondade. Ele andava entre o povo fazendo o bem, alimentava os famintos, curava os doentes, libertava os oprimidos, acolhia os marginalizados. Sua bondade era sensível, prática e acessível. Ele não escolhia a quem ajudar, ele simplesmente amava e servia. E nos ensinou a fazer o mesmo. A bondade, no coração do crente, não tem interesses escondidos. Ela não busca aplausos nem trocas. Ela brota do amor de Deus e se expressa no cotidiano, numa refeição oferecida, numa visita silenciosa, num favor inesperado. E mesmo quando ninguém vê, o Senhor vê, porque para Ele, cada gesto bondoso é um testemunho da sua presença em nós. Mas a bondade também nos desafia a sermos intencionais. Nem sempre é fácil fazer o bem, especialmente quando somos tentados a retribuir o mal com o mal. Mas o Espírito nos conduz por outro caminho, o de vencer o mal com o bem. Isso exige maturidade, domínio próprio, fé. Exige lembrar que o nosso padrão não é o comportamento alheio, mas sim o exemplo de Cristo. Fazer o bem também é uma maneira de ser luz em meio às trevas. O mundo precisa de mais bondade. E não estamos falando de grandes feitos, mas de atitudes diárias que abençoam. Ouvir com atenção, ajudar sem cobrar, perdoar sem guardar mágoa, apoiar sem esperar retorno. Coisas pequenas aos olhos humanos, mas grandes aos olhos de Deus. A bondade, como o fruto do Espírito, também precisa ser perseverante.
Em Gálatas 6:9, Paulo nos encoraja: não se cansem de fazer o bem. Ou seja, haverá momentos de cansaço, de frustração, de aparente inutilidade, mas não devemos desistir. A colheita virá. O bem que fazemos hoje, mesmo que pareça ignorado, produzirá frutos eternos, porque tudo que é feito no Espírito permanece. E aqui está um segredo espiritual importante. Quando fazemos o bem aos outros, somos os primeiros a sermos beneficiados. A bondade purifica o coração, fortalece a alma, renova a alegria. É como plantar em solo fértil, sempre haverá retorno, ainda que não imediato. O Espírito usa cada ato de bondade para nos aproximar mais de Cristo. Se você sente que a bondade tem se apagado em você por causa das feridas, das ingratidões ou da indiferença que enfrentou, peça ao Espírito que reacenda esse fogo. Ele pode curar o que endureceu, remover a frieza e restaurar o prazer de servir, porque o bem que fazemos em Deus jamais é em vão. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Ser fiel é ser constante, leal, verdadeiro, mesmo quando ninguém está olhando. É manter a palavra dada, é perseverar no caminho de Deus sem se deixar levar por modismos ou pressões externas. A fidelidade não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando há dor, escassez ou silêncio, porque ela nasce da confiança em um Deus que nunca falha. A Bíblia está repleta de exemplos de fidelidade. José, mesmo injustiçado, foi fiel no Egito. Daniel, mesmo ameaçado de morte, foi fiel em sua oração. Ruth, mesmo diante do luto, foi fiel à sua sogra e ao Deus de Israel. E todos esses foram honrados por Deus, porque a fidelidade é preciosa aos olhos do Senhor. Mas o maior exemplo de fidelidade é o próprio Deus. Ele é imutável. Seus planos não falham. Suas promessas não vencem. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é essa fidelidade divina que o Espírito deseja reproduzir em nós. Ele quer formar em nosso coração uma firmeza que suporte a prova do tempo, da dúvida e da tentação. Fidelidade também está ligada ao compromisso com a verdade. Em um mundo onde as pessoas vivem de aparência, a fidelidade se destaca como um selo de autenticidade. O cristão fiel é aquele que não negocia seus princípios, que vive aquilo que prega, que honra seus relacionamentos com integridade. Ele é estável como rocha, mesmo em tempos de tempestade. Além disso, a fidelidade se expressa nos pequenos gestos do cotidiano. Cumprir uma promessa, ser pontual, honrar compromissos, cuidar do que foi confiado. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, Deus observa como lidamos com o ordinário para nos confiar o extraordinário. A fidelidade também se manifesta na perseverança espiritual. Permanecer firme na fé, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando oramos e parece que o céu está em silêncio, mesmo quando a resposta não vem. O Espírito Santo nos sustenta nesses momentos, fortalecendo nossa confiança de que Deus é fiel, ainda que a vida pareça incerta. É importante lembrar que fidelidade não é perfeição. Todos nós falhamos, mas o fiel é aquele que reconhece suas falhas, se arrepende e volta ao caminho. Ele não abandona a jornada. Ele não desiste de Deus. E, mais importante, Deus nunca desiste dele. Mesmo em nossas infidelidades, ele permanece fiel. Se você tem lutado para manter sua fidelidade, se já pensou em desistir ou se tem carregado culpa por ter vacilado, hoje é tempo de recomeçar.
O Espírito quer restaurar seu compromisso com Deus, reacender sua perseverança e renovar seu coração com força celestial. Porque ser fiel não é apenas cumprir uma lista de regras, mas amar profundamente aquele que é sempre fiel a nós. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 29. Mansidão não é fraqueza e muito menos passividade. Ao contrário, a mansidão é uma das forças mais poderosas e difíceis de cultivar. Ela é a força controlada, a humildade em ação, o domínio próprio aplicado nas relações humanas. E é justamente por isso que ela só pode ser fruto da obra do Espírito em nós. Jesus se apresenta como manso e humilde de coração. E isso nos mostra o valor que o reino de Deus dá à mansidão. Em um mundo que celebra o grito, a imposição e a força bruta, o Senhor nos chama a aprender com Ele um caminho diferente. Um caminho onde a grandeza está na capacidade de servir e a autoridade verdadeira vem da obediência. Mansidão não significa ausência de opinião ou de firmeza. Significa agir com equilíbrio, com sabedoria e respeito, mesmo em situações difíceis. O manso não é aquele que se omite, mas o que sabe a hora certa de falar e como falar. Ele não se deixa dominar pela ira, não revida na mesma moeda, não busca se vingar. Ele está em paz com Deus e, por isso, não precisa provar nada para os homens. A mansidão também é visível na forma como lidamos com a correção. O coração manso aceita ser confrontado, aprende com os erros e é ensinável. O orgulhoso resiste, justifica-se, endurece. Mas o manso se dobra, reconhece, busca crescer, e o Espírito se agrada de quem tem esse tipo de disposição, pois o Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Outro sinal da mansidão é a capacidade de apaziguar conflitos. Em Provérbios 15:1 aprendemos que a resposta branda desvia o furor. O manso desarma discussões com um simples silêncio, um olhar compassivo ou uma palavra certa na hora certa. Ele não precisa vencer debates. Sua paz é maior que sua necessidade de ter razão. Mansidão também se manifesta no perdão. É preciso força espiritual para perdoar quem nos feriu profundamente. O Espírito nos capacita a escolher a graça ao invés da revanche. Isso é mansidão. Não abrir mão da justiça, mas abrir mão da vingança. Deixar nas mãos de Deus aquilo que nosso coração não tem como resolver sozinho. Em Gálatas 6:1, Paulo exorta os crentes a restaurarem o irmão que caiu com espírito de mansidão. Isso nos mostra que até mesmo na correção devemos agir com cuidado, com amor, sem arrogância. A mansidão protege o outro e revela a maturidade de quem corrige. O manso constrói, o arrogante destrói. Não se engane, a mansidão não é natural ao ser humano. Ela é fruto do Espírito, e ela vai sendo formada em nós à medida que morremos para o ego e deixamos Cristo viver em nós. É um processo contínuo, e quanto mais o Espírito governa nossas emoções, mais a mansidão se torna o nosso estilo de vida. Talvez você tenha sido ferido por palavras duras. Talvez tenha crescido em um ambiente onde gritar era normal e responder com dureza era sinal de respeito. Mas o Espírito quer te curar disso. Ele quer restaurar em você o equilíbrio emocional e a firmeza mansa de Jesus. Ele quer te ensinar a responder como Cristo, a ouvir como Cristo, a viver como Cristo. A mansidão não é ausência de personalidade. É o brilho do Espírito na sua personalidade. É a firmeza vestida de humildade. É a coragem temperada com compaixão. E quando ela floresce em você, ela transforma tudo ao seu redor. Como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. Entre todos os aspectos do fruto do Espírito,
O domínio próprio é o que mais revela o governo do Espírito sobre nossas vontades. Em um tempo onde somos incentivados a seguir nossos desejos, impulsos e emoções sem filtros, o Espírito Santo nos chama a viver sobre o autocontrole espiritual. Domínio próprio é a capacidade de dizer não a si mesmo. É o freio invisível que o Espírito coloca em nossa alma para impedir que sejamos dominados pelos instintos da carne. É o poder de escolher o que é certo, mesmo quando tudo dentro de nós grita por satisfação imediata. E isso não vem da força de vontade humana, vem da graça de Deus operando em nós. A ausência de domínio próprio torna o homem vulnerável. Provérbios compara essa condição a uma cidade sem muros, exposta, frágil, sujeita a todo tipo de invasão. Sem domínio próprio, nos tornamos presas fáceis da raiva, da cobiça, do orgulho, do medo. Mas quando o Espírito governa, nos tornamos fortalezas espirituais protegidas pela disciplina da graça. Domínio próprio está presente em todas as áreas da vida, na forma como falamos, reagimos, comemos, lidamos com o dinheiro, lidamos com o tempo, com os pensamentos. O Espírito nos ensina a fazer escolhas com sabedoria, a não sermos guiados pelos impulsos, mas pela verdade. Ele nos capacita a recusar o que parece bom, mas que no fundo nos afasta de Deus. Jesus foi o maior exemplo de domínio próprio. Diante da cruz, ele poderia ter chamado legiões de anjos. Diante da traição, poderia ter reagido com justiça imediata, mas escolheu o caminho do silêncio, da obediência, da entrega. Isso não é fraqueza, é força santificada. É o Espírito operando o domínio pleno sobre a alma humana. E essa mesma força está disponível a nós. Quando somos cheios do Espírito, não perdemos o controle. Recuperamos o verdadeiro controle, não mais baseado em nosso ego, mas na submissão ao Senhor. O domínio próprio nos livra dos extremos, nos ajuda a viver com equilíbrio e nos prepara para carregar responsabilidades maiores no reino de Deus. Essa virtude também tem papel fundamental na santidade. Muitos desejam viver em pureza, mas não conseguem vencer os desejos da carne. O Espírito pode fortalecer o coração, alinhar os pensamentos e reeducar as reações. Mas para isso é preciso rendição. A carne nunca deixará de desejar o que é errado, mas o Espírito é mais forte. Se você se sente prisioneiro dos impulsos, não se condene. Não é vergonha reconhecer a luta. A vergonha é fingir que está tudo bem, quando, na verdade, você precisa de libertação. E ela vem quando abrimos o coração e dizemos: Espírito Santo, governa meu interior. Ele vem, ele transforma, ele levanta, ele renova. O fruto do Espírito não é uma decoração espiritual, é um projeto de transformação total. Não é algo para se exibir, mas para se viver. E quanto mais nos rendemos ao Espírito, mais esse fruto cresce em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a imagem de Cristo sendo formada em nós. Chegou o momento de orarmos a Deus. Senhor Deus, te damos graças por esta jornada de aprendizado. Obrigado por nos mostrar através da Tua palavra o fruto que o Teu Espírito deseja produzir em nós. Pai, ajuda-nos a viver cheios do Espírito, rendidos à Tua vontade, moldados pelo Teu caráter. Que cada virtude deste fruto cresça em nós com profundidade e verdade. Arranca de nós tudo que é da carne e planta em nosso interior a vida do Teu Filho. Que sejamos conhecidos não por discursos, mas por um viver transformado. Sustenta-nos, forma-nos, purifica-nos. Que o Teu Espírito nos conduza diariamente, até que Cristo seja plenamente visto em nós. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo bíblico falou com você, declare nos comentários com fé e alegria. Amém. Glória a Deus. O Espírito está gerando fruto em mim.
e compartilhe com alguém que também precisa viver essa transformação.